Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao segundo vídeo da semana Liberte-se da Depressão. Eu sou Alírio de Cerqueira Filho, médico homeopata e psicoterapeuta com 30 anos de experiência. Tenho especialização em psiquiatria, psicologia e psicoterapia transpessoal, terapia regressiva a vivências passadas, hipnose clínica, emotional freedom techniques, master practitioner em programação neurolinguística, escritor com vários livros publicados, educador transpessoal consciencial, diretor científico do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana. Nesta série de vídeos da semana Liberte-se da Depressão, estou lhe ensinando um método que tenho desenvolvido nos últimos 25 anos de como se libertar da depressão e outras doenças de caráter emocional, que utilizam um novo ramo da psicologia, denominado psicologia consciencial. Caso você não tenha assistido ao vídeo anterior, ele estará disponível até o dia 1º de dezembro à meia-noite. Recomendo que você o assista, de preferência antes de continuar este, porque o conteúdo está interligado. Por que isso é importante? Porque estamos lhe oferecendo reflexões valiosas sobre a depressão. Imagine se um dia você acorda livre da depressão, sentindo uma alegria enorme de viver. Parece um sonho, não é verdade? Você custa acreditar. Ao invés de acordar desanimada, desanimado, com vontade enorme de ficar na cama o dia inteiro, mergulhada ou mergulhado em uma tristeza sem fim, pensando em coisas negativas o tempo todo, você acordar de bem com a vida, com vontade de realizar tudo que você tem a fazer nesse dia, sentindo uma alegria enorme de viver uma vida repleta de sentido. Eu sei que isso parece muito bom para ser verdade, mas sei que isso é possível sim, utilizando o método correto e as técnicas precisas. É perfeitamente possível para você se libertar da depressão. Pode confiar em mim. Na minha missão como médico, tenho como objetivo ajudar as pessoas a se tornarem saudáveis. O Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, empresa de desenvolvimento pessoal, onde sou diretor científico, realiza cursos presenciais de autoconhecimento e desenvolvimento humano há 25 anos. São cursos muito profundos que já auxiliaram centenas de pessoas a mudarem suas vidas. Muitas pessoas sempre me diziam que eu devia lançar esses cursos com o mesmo nível de profundidade na internet, para auxiliar muito mais pessoas, especialmente aquelas que não podem vir até a sede da empresa. Nós temos alunos de vários estados do Brasil que precisam viajar para fazer os nossos cursos. Depois de relutar muito tempo por pensar que um curso profundo não poderia ser feito online, mudei de ideia ao fazer 2 cursos de formação na minha área profissional pela internet e vi que é possível sim produzir cursos profundos para serem feitos online, com técnicas terapêuticas e videoaulas. Percebi que em alguns aspectos o curso virtual é até melhor, porque possibilita, em caso de dificuldades do aluno na realização das técnicas terapêuticas, ele poder repetir várias vezes, fato que no ambiente presencial não é possível. Então, diante da ampliação cada vez maior de doenças como a depressão, estou colocando à disposição esse método que utilizo há 25 anos, em um curso online para ajudar o maior número de pessoas possíveis. Eu vou dar mais detalhes do método utilizado no curso mais para frente. Já orientei centenas de pessoas a se libertarem da depressão e outras doenças emocionais nas centenas de cursos que ministrei ao longo de minha carreira com esse método. Veja alguns depoimentos dos alunos do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana. Vamos ver o depoimento da Maristela Prado. Agradeço ao Dr. Alírio que com simplicidade, profundidade e fidelidade científica consegue integrar abordagens da psicologia à espiritualidade. Sou psicóloga, graduada pela PUC há 30 anos
e com várias especializações, e tenho aprendido muito com as videoaulas. Minha expectativa é de ainda fazer um curso de terapia transpessoal com o Dr. Alírio. Minha gratidão, Maristela Prado. Vejamos um outro depoimento da Maria Júlia de Oliveira Brum. Minha história com plenitude humana começou em 2007, quando li o livro A Arte da Competência Essencial. Desde então, leio tudo que o Dr. Alírio escreve. Ao longo desses anos, tenho realizado um processo de melhoria contínua nos relacionamentos com os outros e comigo mesma, graças a esse conteúdo e às práticas que ele ensina. Os primeiros cursos que fiz foram através de apostila, Conquistando a Autoestima, Medite e Viva Melhor, O Sono e os Sonhos. Agora, em 2019, enfim, veio o que eu esperava há muito tempo, um curso online do Medite e Viva Melhor. Tenho obtido grandes resultados. Encontrei o terapeuta interior e isso tem me ajudado indescritivelmente. Espero que o Plenitude Humana continue a disponibilizar outros cursos com esse aprofundamento. Gratidão, Maria Júlia de Oliveira Brum. Agora vejamos 2 depoimentos em vídeo, do Maurício e da Eni. Eu conheço tem alguns anos já, muitos anos, 8, 9 anos mais. Eu conheci através de amigos, de indicação de amigos, né? Falando dos cursos, falando dos atendimentos, né? Dos trabalhos terapêuticos que eram realizados aqui. Eu vim buscar autoconhecimento. Porque eu tenho na minha filosofia de vida a situação de querer, de fazer esforços para mudar, de evoluir, e sei que eu preciso, eu quero fazer isso, mas eu não tinha os mecanismos, eu não tinha ferramenta. Então isso me angustiava muito. Então eu vim buscar essas ferramentas e estou muito feliz porque eu encontrei. Era uma pessoa que eu não me conhecia, apesar de achar que me conhecia, estou percebendo que não me conhecia absolutamente nada. A minha vida, eu vivia na realidade como um autômato, fazendo muita coisa para fora sem fazer nada por mim. E hoje não. Hoje eu estou fazendo por mim, e aí eu vejo que fazendo por mim em primeiro lugar, o que eu faço para fora tem uma qualidade muito mais superior. Mais ou menos 16 anos. Recebi um convite do Plenitude, o tema do curso me agradou, me chamou a atenção e eu fui. Esperava um conteúdo de autoconhecimento. Pelo que eu recebi do convite, me parecia um convite a respeito disso, como se autoconhecer. Conheci várias ferramentas, vários conteúdos que me proporcionaram realmente me conhecer. Os benefícios que esse autoconhecimento me proporcionaram. Nas relações comigo mesmo, nas relações com a minha família, com os meus amigos, na minha profissão. As relações se tornaram muito mais leves, mais suaves. Não que não tivessem mais conflitos, continuaram a ter conflitos, desafios, mas elas foram conduzidas de uma forma mais amorosa e acolhedora. Fiz psicoterapia com a Alírio, com o Lapordaire, acrescentaram demais, foi um complemento ao curso e um aprofundamento. Super valeu a pena, realmente considero como um presente. Olhando para trás na minha vida, vendo como eu reagia, como eu funcionava, era de uma forma muito dolorosa, uma forma com muito peso, com muita dificuldade. E depois que eu comecei a fazer todo esse caminho pelo autoconhecimento, pela utilização de técnicas, de recursos, a minha vida ficou mais leve e isso me proporciona uma felicidade assim, incrível, uma paz interior muito grande. Então é realmente um verdadeiro tesouro. A gente vem para o Plenitude, vivencia toda essa energia amorosa, todo esse conteúdo profundo dentro da psicologia consciencial e isso reflete lá fora. Então a gente vem, se reabastece disso
E no mundo, dentro das nossas atividades diárias, o reflexo disso é, guardadas as proporções, umas gotinhas de amorosidade por onde a gente passa. Em nosso vídeo anterior, refletimos que a metodologia que usamos no Instituto Brasileiro de Plenitude Humana envolve a psicologia consciencial, que resumidamente se baseia em 4 parâmetros principais. Primeiro, a existência do arquétipo primordial, conhecido popularmente como Deus, consciência cósmica, Criador, dentre outras denominações. É uma abordagem que transcende as religiões formais, pois se aborda Deus em uma visão não teológico-dogmática. Segundo, o ser humano como um ser essencial, ou seja, uma essência divina, espírito imortal, criado pelo arquétipo primordial para evoluir por meio de várias existências até a perfeição. Terceiro, a evolução espiritual por meio do exercício de virtudes para cumprir um código moral de leis que existe na própria consciência do ser humano. Quarto, utilizar como arquétipo para a evolução do ser essencial Jesus Cristo, o ser consciencial, arquétipo de perfeição possível a um ser humano. No vídeo 1 desta série, refletimos sobre os 2 parâmetros iniciais. Neste vídeo, vamos focar no 3º e 4º parâmetros, para trabalhar uma das grandes dificuldades da pessoa depressiva, que é o negativismo, que gera uma energia mental tóxica. O negativismo existe em todos os casos de depressão em qualquer nível. Mesmo que não estejam em depressão, pessoas que cultuam o negativismo têm uma predisposição muito grande de desenvolvê-la. Por isso, é fundamental para você, caso você tenha esse negativismo, libertar-se dele, que surge devido a uma revolta em relação às várias situações pelas quais a pessoa passa em sua vida e que não as aceita. No nosso vídeo anterior, inclusive, estudamos o caso da Zuleide, que vivia numa revolta contra Deus e contra a vida. A pessoa depressiva tem muitos pensamentos automáticos distorcidos, devido à visão negativa e desesperançosa em relação à vida. A pessoa que tem depressão tende a fixar um detalhe negativo de uma situação e, por isso, acredita que ela é negativa em si mesma, pois há uma rejeição das positivas. Outras vezes, a pessoa chega a transformar experiências neutras ou positivas em negativas. Por exemplo, quando alguém a elogia ao dizer que fez alguma coisa bem feita, ela distorce a realidade, imaginando que a pessoa está sendo falsa ou está lhe dizendo aquilo apenas para agradá-la. Devido à sua autoestima deficiente, há uma percepção de sua autoimagem extremamente negativa, em um processo de autodesvalorização e desesperança. A pessoa sente um desânimo para tudo, acha que sua situação não tem solução, que é um caso perdido, que não tem valor, que nada vale a pena, etc. Esse negativismo é a expressão de uma energia mental tóxica que a pessoa depressiva mantém. Vejamos como isso funciona. É comum que a pessoa depressiva tenha muitas crenças limitadoras. As crenças limitadoras estão ligadas ao negativismo, que é muito comum na depressão, como estamos falando. As crenças limitadoras, também chamadas de limitantes, são crenças que desenvolvemos ao longo da vida, que nos limitam às realizações. Essas crenças afetam a energia mental, que se torna tóxica, porque crenças nada mais são do que pensamentos negativos. Vejamos como isso funciona. Vocês estão observando agora um esquema que forma uma pirâmide. Embaixo nós temos pensamentos e sentimentos,
No topo temos vontade e o conjunto de pensamentos, sentimentos e vontade forma aquilo que nós chamamos de energia mental. A energia mental é a energia produzida pela nossa própria mente. Tem um poder muito maior do que as pessoas se dão conta. Ela pode tanto construir como destruir. Uma energia mental salutar, formada de pensamentos positivos, otimistas, que evocam sentimentos de autoestima, de autovalorização, de otimismo, de bem-estar em relação à vida, produz uma energia mental muito salutar, saudável e curadora. Já a energia mental de pensamentos negativos, que evocam emoções negativas, pensamentos do tipo, eu não sou nada na vida, eu nunca vou ser feliz, gera um sentimento de muita infelicidade, de muita tristeza, e isso produz uma energia mental tóxica que contamina tanto a mente quanto o corpo físico. Quando você mobiliza a sua energia mental de forma tóxica, gera um sofrimento muito grande, porque o pensamento negativo gera uma emoção negativa, que produz um comportamento negativo e somatizações. O seu próprio corpo físico recebe os impactos do pensamento negativo, gerando distúrbios na produção de neurotransmissores no cérebro, serotonina, dopamina e noradrenalina. A depressão é uma consequência desse processo. E não só isso, pode acontecer de ter dores musculares, que é a chamada fibromialgia, processos alérgicos, muitas somatizações acontecem devido à energia mental tóxica. A pessoa se torna cada vez mais deprimida devido à toxicidade dos seus pensamentos e sentimentos. Vejamos algumas das distorções mais comuns que produzem uma energia mental muito tóxica. Adivinhar o futuro. Predizer o futuro de forma negativa. Por exemplo, eu não vou conseguir passar no exame, eu nunca vou conseguir um bom emprego. 2 exemplos de adivinhar o futuro. Catastrofizar. Acreditar que o que vai acontecer é tão terrível, que você não vai aguentar. Por exemplo, se meu pai morrer, eu não vou aguentar, eu morro junto. Rotular, outra forma de negativismo. Atribuir traços negativos a si mesmo e aos outros, rotulando. Por exemplo, eu sou uma pessoa terrível, eu sou uma pessoa má, essa pessoa é muito cansativa, muito difícil de lidar com ela. Ignorar os aspectos positivos, outra forma. Significa desvalorizar as coisas positivas que você ou os outros fazem como insignificantes. Por exemplo, ele está me elogiando só por educação, não é porque eu fiz um bom trabalho. Filtrar de forma negativa significa focar quase exclusivamente os aspectos negativos e raramente notar os positivos. Por exemplo, todas as pessoas não gostam de mim. Supergeneralizar. Perceber um padrão global de aspectos negativos com base em um acontecimento, como se fosse sempre acontecer o que aconteceu uma vez. Exemplo, eu não consegui fazer direito o serviço que me pediram da outra vez. Não vou conseguir mesmo, porque sempre acontece alguma coisa de errado. Pensamento dicotômico, outra forma de negativismo. Significa encarar os acontecimentos ou as pessoas em termos de tudo ou nada, sem que haja um meio termo. Por exemplo, eu sou rejeitado por todas as pessoas. Obrigações. Outra forma, interpretar os acontecimentos como demandas obrigatórias e definitivas. Por exemplo,
Eu tenho que me sair bem nessa prova, senão sou um completo fracassado. Personalizar. Afirmar uma culpa desproporcional quando ocorrem coisas ruins, recusando-se a ver todas as partes da questão. Por exemplo, eu sou culpado por tudo de ruim que acontece em minha casa, porque sou um peso para a minha família. Acusar. Focar em outra pessoa como a causa dos seus sentimentos negativos, não assumindo a responsabilidade pelos próprios sentimentos. Por exemplo, eu sou assim porque meu pai foi sempre ausente em minha vida desde a infância. Comparações injustas. Fazer comparações com outras pessoas, especialmente as que você acredita serem melhores que você. Por exemplo, eu não sou como as outras pessoas que são felizes. Elas merecem, eu não. Culpa pelo passado. Esse é muito comum. Focar no que não devia ter feito ou poderia ter feito melhor no passado, em vez de focar no aprendizado e no que pode fazer de melhor agora. Exemplo, eu não devia ter feito aquilo, agora já é tarde. Não posso fazer nada, o jeito é sofrer com as consequências. Outro padrão muito comum, o padrão EC. Significa questionar sobre e se algo acontecer, colocando sempre uma possibilidade de ocorrências negativas no futuro. Exemplo, e se eu não conseguir superar essa tristeza que estou sentindo nunca mais? Julgamento dualista. Avaliar a si mesmo, aos outros e aos acontecimentos como bom ou mal, certo, errado, bem, mal, superior, inferior. Em vez de simplesmente compreender ou aceitar as diferenças. Por exemplo, eu não sou bom o suficiente. Por isso, tudo de ruim acontece comigo. Com os outros não é assim, porque são pessoas boas. Vejamos que são vários padrões negativos. Nós demos uma lista de padrões, você pode se encaixar num ou no outro, mas o que é importante é saber que esses padrões de pensamentos negativos, você pode se libertar deles. Para que você possa se libertar desses pensamentos negativos e dos sentimentos gerados por eles, é fundamental que você aprenda uma técnica, a técnica do autoquestionamento. Vejamos como funciona essa técnica. Inicialmente, você deve se perguntar: o que quero para a minha vida? Quero viver de forma subconsciente, com pensamentos automáticos, ou consciente, buscando o meu aprimoramento constante? Vejamos que é uma pergunta muito clara, uma pergunta que vai diretamente à sua consciência para que você faça uma escolha. O que eu quero verdadeiramente para a minha vida? Depois de feito esse autoquestionamento, é fundamental deixar vir a resposta naturalmente. Contudo, essa resposta não deve ser superficial, do tipo sim ou não, mas uma resposta em nível profundo, que liberte você do automatismo desses pensamentos subconscientes, no qual você diz para si mesmo ou si mesmo que quer uma mudança, mas não se dispõe a fazer os esforços para efetivá-la. Não é válido obter uma resposta superficial em que você responde que quer ser melhor, que quer ser feliz, mas esse querer seja da boca para fora, apenas com base no desejo. O querer deve ser da boca para dentro, aquele que leve a você a uma ação. Independentemente da resposta que vier, as próximas perguntas são: quero viver de forma consciente, me tornando uma pessoa mais saudável ou não?
Quero permanecer repetindo padrões doentios, subconscientes, ou quero verdadeiramente mudar? Quais são as consequências da escolha que estou realizando neste momento? Essa escolha resultará em algo útil que gere uma mudança para melhor para mim e para as pessoas ao meu redor, dentro do princípio da lei de amor que organiza o universo? Essas perguntas auxiliam você a ser mais verdadeira ou mais verdadeiro com você mesma ou com você mesmo, pois lhe levam a tomar consciência das suas escolhas e da sua real disposição para a mudança. Para então, você se libertar desses pensamentos subconscientes, pois de nada adianta você dizer que quer a transformação, devido ao fato de você saber dos seus benefícios, mas continuar na inércia, sem fazer nada para mudar. Permanecer na acomodação é plantar sofrimento. Tudo na vida são escolhas, e não fazer nada para mudar é também uma escolha. Algumas pessoas dizem que não escolheram sofrer. Escolheram sim, pois optaram pela não realização de ações positivas diante da vida. E isso representa uma escolha. Permanecer na inércia, cujo resultado é o sofrimento. Todo esse autoquestionamento vai lhe permitir tomar consciência do seu estado atual, cujos hábitos subconscientes e involuntários lhe prejudicam a viver de bem com a vida, livre da depressão, e o estado de consciência plena que você quer alcançar para sentir a alegria de viver e felicidade. É imprescindível refletir que somente é possível obter a mudança realizando o autoquestionamento da forma como foi colocado, de modo a superar as dificuldades em realizá-la, usando a razão consciente para controlar os pensamentos automáticos subconscientes que se tornam crenças limitadoras em pensamentos conscientes, transformando limitações em oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Portanto, todo o processo de mudança parte do autoquestionamento. É uma técnica fantástica que vai lhe auxiliar com toda certeza. Vejamos que a razão é a faculdade mais nobre do ser humano, desenvolvida em milênios de evolução. Resumindo tudo que nós vimos até agora sobre a questão do autoquestionamento, é fundamental tomar consciência do que você quer para a sua vida, perguntando-se: eu quero verdadeiramente mudar? Se a resposta for afirmativa, segue-se a seguinte reflexão: como eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz de realizá-la e mereço todos os benefícios dessa mudança. Essa é uma decisão consciencial muito significativa para você se libertar da depressão. Não há possibilidade de mudança sem uma decisão consciencial. Lembre-se sempre disso. Você pode, você é capaz, você consegue e, sobretudo, você merece se libertar da depressão. A partir dessa decisão consciencial, a sua energia mental, composta de pensamentos e sentimentos, deixará de ser tóxica para expressar a capacidade que você possui de conhecer, compreender, sentir e compartilhar emoções que ocorrem em sua intimidade. Vejamos o significado de cada verbo desse
que representa uma ação mental. Conhecer. Somos convidados ao autoconhecimento para perceber os pensamentos e sentimentos negativos que trazemos, para desenvolver as virtudes que diluem esses sentimentos, que ressignificam esses pensamentos. Compreender. A partir do autoconhecimento, somos convidados a compreender como os pensamentos e sentimentos negativos se estabelecem em nossa intimidade, por meio da reflexão, de modo a entender como podemos nos libertar deles, por meio do exercício das virtudes correspondentes. Sentir. A partir das reflexões que fazemos, somos convidados a sentir que somos capazes de superar os pensamentos e sentimentos negativos por meio do exercício das virtudes. Compartilhar. Uma vez que nos conhecemos, compreendemos como funcionamos e sentimos a nossa capacidade de superar os sentimentos egóicos negativos e os pensamentos, as crenças limitadoras. E aí entramos no processo de compartilhar as virtudes que desenvolvemos, melhorando a nossa relação com as pessoas ao nosso redor, na família, no trabalho, na sociedade como um todo. Vamos nos tornando mais solidários e compassivos. Para realizar esse processo de autoconsciência, são necessários 3 passos fundamentais: idealização, decisão consciencial e realização. Esses 3 passos são alimentados pelo ponto de mutação, ou seja, o ponto no qual a pessoa se cansa de uma vida sem sentido e infeliz e quer conquistar uma vida repleta de sentido e feliz. O ponto de mutação é o momento em que você toma consciência daquilo que já não quer para a sua vida e foca naquilo que você quer viver a partir desse momento. É muito importante você se avaliar se você se encontra nesse ponto de mutação. O cansaço de uma vida sem sentido e uma vontade enorme de viver uma vida plena de sentido a partir daqui. É nesse momento que você diz para si mesma ou si mesmo: eu não quero mais viver uma vida assim, infeliz e sem sentido. Quero viver feliz e de bem com a vida. Como eu quero muito essa nova vida, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço viver em paz, com alegria de viver e feliz. Essa decisão consciencial que advém do ponto de mutação é muito importante. O primeiro passo no processo de mudança de consciência, ressignificando a escolha egóica de tentar se afastar dos conflitos conscienciais, das crenças limitadoras, dos pensamentos automáticos e daquilo que lhe gera infelicidade, é a idealização. O que é idealização? É ação para se criar um ideal. Ou seja, meditar naquilo que você quer para a sua vida interior. A idealização surge a partir do ponto de mutação. Vejamos, você está cansada ou cansado de viver essa vida sem sentido, essa vida repleta de dor, de sofrimento, de tristeza. E você quer, você sente a vontade enorme de mudar isso.
Então, você vai, a partir daí, criar uma idealização, uma ideia daquilo que você quer, como você quer viver. Porque antes você estava focada ou focado no que você não queria. Agora você deve focar naquilo que você quer. No caso da depressão, a idealização é fundamental para que a pessoa depressiva se liberte do negativismo. A idealização é o primeiro passo para um querer efetivo. A partir do momento que você decide por mudar isso, você entra nesse querer efetivo. Eu já não quero mais isso, eu quero isto aqui. Você deve fazer a pergunta consciencial para você mesmo. Eu quero ser uma pessoa de bem com a vida e, consequentemente, mais feliz? Ou quero ficar desejando a felicidade como algo que vai acontecer por meio de questões externas, de um mundo perfeito que não é possível de ser vivido? O querer efetivo é a manifestação do divino dentro de nós, no sentimento íntimo de querer conquistar a felicidade que você traz íncita dentro de você, porque a felicidade plena é a sua destinação final. Em sã consciência, todas as pessoas querem ser saudáveis e felizes, mas para isso não basta a idealização, é claro. Torna-se necessária a realização, ou seja, a ação para se tornar real o que você idealiza. Vejamos, a idealização está no mundo das ideias, daquilo que você cria com a sua mente. É relativamente simples de ser planejada. Agora, a realização já é o esforço que você vai fazer para tornar real todo o seu ideal. Vejamos que a realização é o terceiro passo do querer efetivo, aquele que se segue ao segundo passo, que é a decisão consciencial. Sem a realização, a idealização é apenas uma fantasia que imaginamos com base no auto-engano. É apenas um desejo de se tornar melhor, sem a efetiva ação para mobilizar a vontade de realização. Entre a idealização e a realização, existe a decisão consciencial de mudança. O exercício dessa virtude é fundamental para a efetivação das demais virtudes. A decisão consciencial, como toda virtude, deve ser alimentada diariamente, porque a realização é alcançada pelo esforço diário, um pouco de cada vez. Isso é muito importante, especialmente na depressão. É muito comum a pessoa depressiva querer tudo de uma vez. Não é possível. Não é possível para ninguém. Então é necessário fazer pequenos esforços diários. Um pouco a cada dia, um pouco hoje, um pouco amanhã. E você valorizar cada esforço. Por menor que seja esse esforço, é fundamental que você o valorize. Isso é muito importante. Tudo isso está relacionado a outras duas virtudes, a reflexão e o discernimento, que são fruto da pergunta consciencial colocada acima, na fase de idealização. A pessoa reflete o que é melhor para a vida dela para discernir o que é bom e o que não é bom para ela. Então, reflexão e discernimento são duas virtudes que alimentam a decisão consciencial diária de realizar os esforços que você pode implementar a cada dia. É fundamental você decidir quando vai começar a realizar as ações para que o ideal que você quer
seja alcançado. Então é importante isso, tomar a decisão. Eu quero isto. Eu já não quero viver assim e eu quero viver de uma forma diferente. Lamentavelmente, a grande maioria das pessoas diz que quer mudar, mas se formos verificar consciencialmente, isso é apenas um desejo fugaz. Poucas são as pessoas que tomam a decisão de mudança e partem para a realização daquilo que querem. Por isso, muitas pessoas apenas imaginam coisas boas para as suas vidas e com isso se auto-enganam, acreditando que o tempo vai fazer com que as suas fantasias se tornem realidade. É importante você sempre lembrar que o tempo não muda a sua vida. Você que muda a sua vida ao longo do tempo. Para que você transforme as idealizações em realizações, são necessárias a motivação e a vontade de autotransformação. Somente é possível tornar real um ideal fazendo esforços de realização. A psicologia consciencial tem muitas reflexões e técnicas a oferecer perfeitamente possíveis para você implementar, porque é um método testado por centenas de pessoas para se libertar dos problemas emocionais como a depressão. No nosso próximo vídeo, que estará à sua disposição na próxima sexta-feira, vou falar da motivação e da vontade de autotransformação. E também vou oferecer para você outra técnica efetiva para você se libertar da depressão, a técnica parda. Gostaria de agradecer a você por ter assistido a nossa aula. Por favor, gostaria imensamente que você deixasse o seu comentário me dizendo o que achou do que viu até agora ou faça alguma pergunta sobre algum ponto que não entendeu. Esse favor que você nos faz ajuda-nos muito a preparar conteúdos específicos para atender às suas dúvidas e a melhorar a forma didática como temos apresentado o nosso trabalho. Eu e a minha equipe agradecemos de todo o coração sua presença conosco. Muita paz e até a nossa próxima aula. Aos 10 anos. Através do Lacordaire, numa palestra que eu assisti dele na minha cidade, em São José dos Quatro Marcos. Cheguei fazendo terapia. Foi uma experiência salvadora, porque eu estava num processo de profundo ausência de sentido na vida, né? De ideias perturbadoras. Então, o espaço da terapia para mim foi realmente salvador. Eu tive condições de, com o auxílio dos terapeutas, do Lacordaire e do Alírio, e também do Saulo, porque depois passei a fazer um trabalho de consultoria com o Saulo, que me ajudou profundamente também a lidar com as questões de organização e material da minha vida. Foi uma experiência, está sendo, né? Continua sendo uma experiência esplêndida. Os cursos, para mim, é como se fosse um mapa que me desse condições para que, através do exercício do discernimento, da reflexão, eu possa, então, conseguir compreender e seguir os caminhos daquilo que o meu coração está pedindo, mas com coerência com a verdade que é apresentada aqui no Instituto, no Plenitude, que eu vejo que realmente é a verdade universal. Porque tem sentido profundo com a minha ânsia de viver de uma forma mais plena, mais serena, mais agradável, de maneira a ser um ser humano que me faça o bem, mas que também nesse trabalho está fazendo bem para as pessoas que estão em meio todo. Então tem sido também... eu digo sempre que eu devo no supermercado, devo na farmácia e no Plenitude, porque vai ser o resto da vida, que com certeza eu quero ficar por aqui. Então, assim, vai ser um trabalho
que não acaba, porque realmente cada dia que passa tem muito mais sentido na minha vida. Desde 2015. Eu estava passando por um problema, por uma dificuldade, e que eu estava muito abalada emocionalmente. E um dia me indicaram a Plenitude Humana e os profissionais daqui. E eu vim buscar ajuda. Porque os cursos e o material que a Plenitude nos oferece, ele serve de estímulo para cada vez mais nós nos melhorarmos e nos trabalharmos nessa busca do autoconhecimento. Primeiro porque ele mexe muito com o nosso emocional. Então é algo que, fazendo uma analogia, é como se dentro de mim tivesse um rio parado e fosse jogada alguma pedra que balançasse todo esse rio. Então a gente fica muito balançado emocionalmente porque a gente acaba entrando frente a frente com as nossas dificuldades e descobrindo até habilidades que a gente tem. Então a gente sai muito mexida, mas é algo que mexe para algo favorável. Nos traz muita alegria e muita sensibilidade, principalmente no meu amadurecimento, no meu crescimento. Eu aprendi a me encontrar, eu aprendi a trabalhar comigo mesmo, de como eu funciono, a partir de conteúdos que me fazem bem, e isso me faz muito bem. Então eu falo que é uma outra Ana hoje. Há 11 anos, desde que eu vim para Cuiabá. Eu conheci primeiro o Lacordaire, depois o Dr. Alírio, e eu fiz terapia com o Dr. Alírio. Primeira vez que eu vim. E me permite me autoconhecer, acessar forças que eu jamais imaginava que eu poderia ter, e me proporciona me autoacolher, me autoconscientizar, uma série de situações, e que favorece a minha evolução, favorece o meu crescimento, não só para mim, mas para todos que estão ao meu lado, porque nós nos transformamos. Eu estou me transformando, e eu percebi o tanto que ao meu redor também as pessoas estão se transformando pela mudança de postura, de atitude.